Olá a todos, meu nome é André Cabrita e venho-vos apresentar a aula de lesão renal aguda da Perguntas da especialidade. Este é um tema A de nefrologia. Como bibliografia de base usei o Cecil e o Harrison como complemento. Vamos abordar os tópicos dos mecanismos da doença, diagnóstico, terapêutico e gestão do doente. A lesão renal aguda é um síndrome que compreende uma diminuição abrupta da TFG, taxa de filtração glomerular. Isto tem consequências, nomeadamente a mais importante, eu diria, a retenção de produtos de excreção azotados, com retenção de ureia, que se traduz pelo BUN, Blood Urea Nitrogen, e creatinina. Provoca também distúrbios, inúmeros distúrbios, desde a regulação do fluido extracelular, equilíbrio hidroeletrolítico, ácido-base, dificulta a excreção de medicamentos. É um diagnóstico clínico que surge até sem lesão do parênquima renal e que pode ter inúmeras complicações, por isso é que deve ser abordado com seriedade e tratado da melhor forma possível. Este pode progredir para uma insuficiência renal mais grave. O doente pode ficar com necessidade de diálise temporária ou definitiva, pode evoluir para uma doença renal crónica ou até para a morte. Mas afinal, o que é isto da lesão renal aguda? Baseia-se em critérios laboratoriais. Portanto, ao longo dos anos foram-se criando várias teorias sobre como definir lesão renal aguda e eu deixo-vos aqui a tabela com a versão mais atualizada do que digo. Então, esta classificação baseia-se ou no débito urinário ou no nível de creatinina plasmática. Em relação ao débito urinário, classifica-se a lesão renal aguda com um valor de débito inferior a 0,5 ml por kg por hora em pelo menos 6 horas. Ora, como é óbvio, na prática clínica, isto não dá jeito nenhum, não serve para nada. A menos que o doente seja algo aliado, nós nunca vamos saber qual é que é exatamente o seu débito urinário. Portanto, na prática é muito mais fácil comparar análises. Pedimos os valores da creatinina plasmática e comparamos com o basal. Então, se tivermos um valor de creatinina plasmática superior a 0,3 mg por decilitro para o seu basal, e não para o valor de referência, para o basal daquele doente, dentro de 48 horas, então podemos assegurar que esse doente está com agravamento da lesão renal e, portanto, estamos perante uma situação de lesão renal aguda. Outra forma que também podemos usar é o aumento da creatinina plasmática acima de 1,5 vezes o valor basal ao longo de 7 dias, este mais prolongado no tempo. Mas na prática, na minha opinião, acaba por ser mais fácil usar o valor em 48 horas. Porquê? Vamos imaginar um caso real. Recebemos um doente na urgência. Pedimos umas análises. Vem um valor de creatinina alterado, por exemplo, o valor de 2,5. Obviamente que isto é um valor alto, mas esse doente pode já ter, por exemplo, uma doença renal crónica de base. E vamos ver as análises, por exemplo, do centro de saúde, numa situação estável, sem ser numa situação de doença aguda, e vamos imaginar que esse doente tem um valor de creatinina basal de 2,4. E quando nós lhe pedimos as análises no dia de urgência, ele está com 2,5. Portanto, apenas subiu 0,1 mg por decilitro, logo podemos dizer com segurança de que esse doente não está perante uma situação de lesão renal aguda. Etiologia da lesão renal aguda divide-se sobretudo em 3 causas possíveis: lesão renal aguda pré-renal, intrínseca ou pós-renal. De uma forma muito superficial, a lesão renal aguda pré-renal diz respeito a situações que levam a uma diminuição do aporte sanguíneo ao rim. É o subtipo mais comum. A lesão renal aguda intrínseca surge por doença própria, tal como o próprio nome indica, intrínseca do parênquima renal. Pode ser por inúmeras causas: excesso vascular, glomerulonefrites, nefrites intersticiais agudas ou necrose tubular aguda é a causa mais comum. A lesão renal aguda pós-renal tem a ver sobretudo com situações de obstrução mecânica ao fluxo urinário. Deixo-vos este esquema do Harrison, que é muito bom na minha opinião, e resume muito bem as principais causas dos diferentes subtipos de lesão renal aguda. O Cecil tem um esquema semelhante a este, mas muito mais extenso. Também podem dar uma vista de olhos se quiserem, mas eu prefiro este. Mais para a frente nesta aula vamos abordar cada um destes tópicos em pormenor. Em relação à epidemiologia, a lesão renal aguda é mais comum em doentes hospitalizados.
em comparação com os doentes provenientes da comunidade. Sabemos que idade avançada e outras comorbilidades são fatores de risco importantes para desenvolver lesão renal aguda e, tanto no hospital como na comunidade, o subtipo mais comum é a lesão renal aguda pré-renal. Para saber qual é a etiologia da lesão renal aguda, é importantíssimo fazer uma anamnese detalhada e, se possível, consultar análises prévias desse mesmo doente. Porquê? Tal como disse anteriormente, vamos imaginar a seguinte situação. Temos um doente que é saudável até agora, até prova em contrário, que aparece com uma lesão renal aguda. Vamos imaginar um valor de creatinina de 1 mg por decilitro para um basal de 0,5. Portanto, isto é uma situação que nos deve preocupar. Agora, se temos um doente que nós já sabemos que tem uma doença renal crónica, que temos análises prévias dele e que tem, por exemplo, um basal de creatinina de 2,5 mg por decilitro e agora nos aparece uma consulta com um valor de 2,7 mg por decilitro, então, tendo em conta o historial do doente, a primeira situação que descrevi é uma situação muito mais grave do que a segunda, que não nos preocupa tanto. Depois, na anamnese, devemos inquirir o doente sobre possíveis sintomas associados que nos deem a melhor pista diagnóstica para o tipo de lesão renal. Situações de vômitos, diuréticos, diarreia, insuficiência cardíaca, cirrose ou fármacos que diminuam a TFG devem-nos fazer seguir na pista da lesão renal aguda pré-renal, portanto, situações que coexistem com hipoperfusão renal. Para fazermos um diagnóstico de lesão renal aguda intrínseca, devemos estar atentos, sobretudo, à possível introdução de fármacos nefrotóxicos. E para a lesão renal aguda pós-renal, devemos procurar doenças ou sinais e sintomas de obstrução do trato urinário. A lesão renal aguda pode cursar com diminuição do débito urinário ou não. Quando não temos redução do débito urinário, consideramos o valor de cutoff acima de 400 ml por dia, então podemos estar perante uma situação de lesão renal aguda nefrotóxica ou obstrução urinária parcial. Em relação à obstrução urinária parcial, um pormenor importante a que vocês têm que estar atentos na anamnese. Quando o doente apresenta uma grande variação no débito urinário do próprio dia, significa que podemos estar perante uma situação de uma obstrução urinária parcial que resolveu, sem intervenção médica, e que depois temos um aumento muito grande do débito urinário por a chamada diurese pós-obstrutiva. Então, oligúria abaixo dos 400 ml por dia e apenas um pequeno número de situações podem cursar com anúria. Anúria é uma situação de praticamente inexistente débito urinário, é inferior a 50 ml por dia. Aqui já falamos sobretudo em situações de obstrução urinária completa. O exame físico pode ser fundamental para nos orientar para a etiologia da lesão renal aguda. Se encontrarmos um doente com sinais de depleção de volume, como perda ponderal, hipotensão mantida e ortostática, diminuição de pulso nasojugular e pregas cutâneas, estamos perante um doente desidratado em depleção de volume. Portanto, devemos pensar numa etiologia pré-renal, por isquemia. Por outro lado, se temos o espectro oposto, temos um doente com aumento ponderal, edema com OD positivo, crepitações pulmonares no sentido de fervores pulmonares, ou seja, evidência de líquido à auscultação, um galope S3, sinal de um excesso de volume. Isto tudo poderão ser sinais de insuficiência cardíaca. E por outro lado, temos também um doente com edema, ascite, asterixis, deve nos levar a pensar numa situação de insuficiência hepática. Todas elas cursam com sobrecarga de volume. Por outro lado, outras pistas pode ser uma hemorragia pulmonar, deve-nos fazer pensar sobretudo em doenças como vasculites ou doença de Goodpasture. O raio cutâneo já nos leva aqui para um vasto diagnóstico diferencial. Doenças das articulações leva-nos para o campo da reumatologia e doenças autoimunes como o lúpus e artrite reumatoide. Em relação ao estudo analítico, começamos obviamente pelo hemograma completo. Se tivermos anemia ou trombocitopenia, isso pode nos encaminhar para determinados diagnósticos.
Serologias também poderão ser pedidas numa fase inicial quando suspeitarmos de uma doença autoimune ou até alguns tipos de glomerulonefrites. Depois, coloco a cinzento mais clarinho aqueles exames que, pelo menos na minha experiência, eu não vejo pedirem tão frequentemente, sobretudo numa fase inicial, à exceção, se calhar, das hemoculturas, que pedimos frequentemente, sobretudo em doentes com febre. O exame sumário de urina, também conhecido por urina 2, é um elemento absolutamente essencial no diagnóstico de lesão renal aguda. Ele tem em conta vários parâmetros, entre os quais a densidade de urina. Se esta estiver elevada, isto é muito sugestivo de lesão renal aguda pré-renal. Porquê? Estamos perante uma situação de diminuição do débito renal e, portanto, temos mecanismos de concentração da água e de maior reabsorção da água, portanto, de produção de uma urina mais concentrada, portanto, com uma densidade mais elevada. Por outro lado, quando os rins não têm esta capacidade de concentração da urina, estamos perante uma situação de isostenúria, e isso é muito sugestivo de um processo de lesão renal aguda intrínseca, nomeadamente uma necrose tubular aguda. Em relação aos cristais, ácido úrico não tem nada de saber, ácido úrico, nefropatia de ácido úrico. O oxalato de cálcio também, em situações de aumento da absorção intestinal, é normal que depois o excesso seja excretado na urina. Agora, saliente aqui, chama a atenção para esse pormenor. Intoxicação por etilenoglicol. O Erson fala muito disto. O etilenoglicol é um anticongelante usado nos carros. Portanto, é algo que à partida não estamos à espera de ver um doente intoxicado com isto. No entanto, traduz com cristais de oxalato de cálcio na urina 2. Um pormenor a prestar atenção. Analisando agora as alterações na urina 2 de cada doença, começamos então pela lesão renal aguda pré-renal. Então, se o rim ainda está funcionando e ainda temos capacidade de concentrar a urina, temos a densidade elevada. Em geral, o resto dos parâmetros são muito inocentes, por assim dizer. Podemos ter só cilindros e alinos no sedimento urinário ou até ser completamente negativo. As vasculites é natural que cursem com perdas de hemoglobina, sobretudo, o que também se traduz num cedimento de cilindros de glóbulos vermelhos, com possíveis eritrócitos dismórficos. Nas glomerulonefrites, também em função por exemplo, dos síndromes nefróticos e em função da lesão da membrana basal glomerular, podemos ter perda de hemoglobina, perda considerável de proteína, os cilindros de glóbulos vermelhos e os eritrócitos dismórficos, até muitas vezes que seguem o formato, os cilindros até seguem o formato dos túbulos. Na necrose tubular aguda, então a incapacidade de concentrar a urina faz com que esta tenha a mesma osmolaridade de plasma. Temos temos muitas células epiteliais tubulares e temos cilindros granulares de cor castanha. E isto é uma importante diferença para a lesão renal aguda pré-renal. Portanto, é muito importante fazer o diagnóstico diferencial entre estas duas, sobretudo pela densidade e pelas diferenças no sedimento. A nefrite intersticial aguda, a maior parte dos casos é provocada por alergias a fármacos e, portanto, é normal que curse com leucocitura e, sobretudo, com eosinofilúria. Na lesão renal aguda pós-renal, podemos ter uma urina completamente normal, inocente, ou então, por exemplo, se tivermos uma cólica renal, podemos ter eritrócitos, porque a passagem do cálculo arranha o caminho por onde passa, digamos assim. É normal que curse com alguma hematúria, ou então pode infectar e podemos ter piúria também. Comparando os valores de ureia, creatinina e sódio, tanto no sangue como na urina, pode-nos dar importantes pistas e diagnósticas e ajuda-nos muito no diagnóstico diferencial entre lesão renal aguda pré-renal e necrose tubular aguda. Então, para compreender este quadro, que obviamente não é para decorar, basta terem a seguinte noção.
Na lesão renal aguda ainda temos um rim funcionante que consegue concentrar a urina e, por outro lado, na necrose tubular aguda temos já a morte das células dos túbulos que resulta então em incapacidade de concentrar a urina. Sabendo isto, conseguimos deduzir o quadro praticamente todo. Então, estes três parâmetros são aqueles que eu destaco mais. Começando pelo rácio ureia-creatinina plasmática, o chamado, vocês também podem às vezes ver, BUN, Blood Urea Nitrogen. Ele está muito aumentado na lesão renal aguda pré-renal, lá está, pela capacidade de concentrar a urina, resultando numa maior reabsorção de água e sal dentro do organismo. Por outro lado, na necrose tubular aguda, temos um valor mais próximo do normal devido a essa incapacidade de concentrar a urina. Então, se temos um rim que consegue concentrar a urina, significa que ele vai fazer tudo aquilo que conseguir para reabsorver o máximo de sódio possível e, com isso, também conseguir reabsorver o máximo de água possível. Portanto, obviamente que o sódio urinário vai ser baixo. Por outro lado, na necrose tubular aguda, alto. A osmolaridade urinária significa que temos uma urina concentrada e temos uma urina diluída. O rácio creatinina na urina e no plasma elevado na lesão renal aguda pré-renal pela excreção de urina muito concentrada e com uma hipertonicidade na medula do rim e maior retenção também de ureia, tal como de sódio e de água, ao contrário da necrose tubular aguda. Depois, este valor é importante. Não é para decorar o valor, mas mais uma vez para perceber. O valor da fração de excreção de sódio. Ele é inferior a 1, ou seja, o mínimo possível na lesão renal aguda pré-renal e, infelizmente, está aumentado na necrose tubular aguda. Mas tanto um como outro valor têm exceções que vamos ver assim. Quando estamos perante uma dessas exceções, para tirar as dúvidas, se estamos perante um ou outro diagnóstico, podemos usar a fração de excreção de ureia, que é caracteristicamente inferior a 35% na lesão renal aguda pré-renal, lá está, pela hipertonicidade da medula com retenção de ureia também, e o mecanismo que não acontece na necrose tubular aguda com um valor elevado da excreção de ureia. Os valores da tabela do slide anterior não devem ser analisados de forma inflexível. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, um doente que tem uma doença renal crónica e que toma diuréticos, por exemplo, uma furosemida, pode estar, por exemplo, a ter um episódio de uma lesão renal aguda pré-renal e nós vamos ver a fração de excreção de sódio e esta está elevada, o que não invalida que ele esteja de facto a ter uma lesão renal aguda pré-renal. Não se esqueçam que na doença renal crónica os rins perdem capacidade de concentrar urina e os diuréticos são natriuréticos. Portanto, é normal que eles cursem com um aumento da excreção de sódio na urina. E o mesmo temos na necrose tubular aguda, que pode estar diminuída em inúmeras situações, nomeadamente sepsis e nefropatias, tanto de contraste como endógenas. Em relação a pedir exames de imagem para diagnóstico, o que o Cecil diz é que, se suspeitarmos uma lesão renal aguda pré-renal ou intrínseca, e pelo quadro clínico não temos propriamente necessidade de excluir uma lesão renal aguda pós-renal, porque não estamos a suspeitar dela, então podemos não pedir nenhum exame de imagem. No meu hospital nós não temos nefrologia e acabamos por proceder dessa forma também. Pedimos uma ecografia renal quando suspeitamos, sobretudo, lesão renal aguda pós-renal. No entanto, em hospitais que tenham nefrologia ou uma radiologia mais presente e maior acessibilidade a este exame diagnóstico, o que acaba por se fazer é, mesmo que se suspeite de outras causas, pedir esta ecografia e eles, no instante, vão lá, encostam a sonda e conseguem nos dizer logo se este doente tem alguma patologia obstrutiva e se cursa com ureterohidronefrose. Portanto, e se não tiver nada disso, então só
ajuda a confirmar o diagnóstico de uma lesão renal aguda, pré-renal ou intrínseca, e, portanto, exclui esta opção. Em relação à ecografia, o que é importante saber é que é a primeira linha, portanto, estando disponível, deve-se pedir, porque é um exame que não tem propriamente efeitos secundários para o doente, não tem radiação, não é invasivo, e pronto, e a sua disponibilidade varia um pouco em relação aos hospitais. Podem fazer também um ecodoppler para ver a questão dos vasos renais, mas isto já é mais operador dependente e é um bocado mais difícil de ver na eco. A eco tem alguns falsos negativos, sobretudo em situações de hipovolemia, fibrose retroperitoneal, dificulta muito a observação da eco, e fases precoces de obstrução muitas vezes não se manifestam com esta hidronefrose, e então acaba por se dizer que não tem, e depois o doente vem a desenvolver essa hidronefrose. Depois temos ATAC. ATAC é um exame que consegue ver melhor do que a eco, mas não é pedido logo. Ele é pedido quando a ecografia é negativa ou inconclusiva, e ainda assim nós mantemos a nossa suspeita clínica. Este ATAC já permite identificar a causa da obstrução, já conseguimos perceber se o que está a obstruir, se é um tumor, se é um cálculo renal, se é fibrose retroperitoneal, e quando queremos ver os vasos renais, suspeitamos de alguma patologia arterial renal ou algum infarto, a angiotac é então um exame de eleição, e é bem melhor que o ecodoppler para ver os vasos renais. A ressonância magnética não oferece grandes vantagens em relação ao ATAC, elas são semelhantes. A ressonância é superior no diagnóstico de fibrose retroperitoneal. Se quisermos ver os vasos, podemos fazer uma angiorressonância com contraste, que é o gadolínio, com potencial nefropatia de contraste, e fibrose sistémica nefrogénica. Portanto, ponderar muito bem antes de decidir optar por isto. Depois, temos a biópsia renal. A biópsia renal tem como critérios, ou deve ser usada sobretudo, depois de excluirmos todas as outras causas óbvias de lesão renal aguda, de qualquer dos 3 tipos, e esta serve sobretudo para fazer diagnóstico de glomerulonefrites, entre outras doenças sistémicas também com afetação renal ou doenças do próprio rim. É um procedimento que deve ser muito bem ponderado, os prós e os contras, porque ele tem potenciais complicações até graves, sobretudo lesões traumáticas e hemorragias. Vamos agora estudar em pormenor a lesão renal aguda pré-renal e as suas diferentes causas. A lesão renal aguda pré-renal é o subtipo mais comum, caracteriza-se por uma diminuição de taxa de filtração glomerular com consequente elevação da ureia e creatinina plasmáticos. Como causas podemos ter hipovolemia, diminuição do débito cardíaco ou interação de alguns fármacos. Por definição, esta condição não inclui lesão do parênquima renal, ou seja, é uma característica diferencial com necrose tubular aguda, que já implica, tal como o nome indica, lesão do parênquima renal, e pode ser revertida rapidamente quando é uma dinâmica normalizada, ou seja, quando temos um doente em lesão renal aguda pré-renal e iniciamos fluidoterapia endovenosa, ele rapidamente reverte a sua condição. Depleção de volume ou hipovolemia. Trago-vos aqui um esquema do Ersing que eu considero importantíssimo para compreenderem a lesão renal aguda pré-renal. E vamos tentar simplificá-lo ao máximo. Portanto, temos aqui a arteríola aferente, que é por onde chega sangue ao rim. Depois temos aqui o glomérulo, que tem as suas funções de reabsorção daquilo que interessa e excreção daquilo que não interessa, que não é bem o propósito de estudo aqui. Temos a arteríola eferente, por onde sai o sangue e volta para o resto do corpo. E aqui temos a saída de urina para o exterior do corpo. Então, podem pensar até no rim como aquelas torneiras à moda antiga, em que havia um manípulo para água quente, outro manípulo para água fria, e depois, de facto, o sítio por onde sai a água, a torneira em si. Aqui, podem pensar da mesma forma, que tem duas formas de manipular a saída da água, mas não é uma questão de temperatura, aqui é uma questão de pressão ou de fluxo. Pronto, então, como é que isto funciona?
Para chegar sangue ao rim, temos que ter uma arteríola aferente com dilatação suficiente para haver aporte de sangue e de volume de água ao rim. O rim depois reabsorve o que interessa, excreta o que não interessa e aqui temos a sua TFG. Mas também interessa que a água não seja reabsorvida outra vez de volta para o resto do corpo pela arteríola eferente. Portanto, é importante que haja dilatação da arteríola aferente para a água chegar, mas que haja também constrição da arteríola eferente para que o rim possa funcionar e a nossa TFG, ou que se traduz posteriormente na nossa urina, se mantenha o valor. Se tivermos um distúrbio desta dilatação e constrição, vamos ter então um distúrbio da nossa TFG com lesão renal aguda e possivelmente lesão renal crónica no futuro. Então, em situações em que temos diminuição da pressão de perfusão, então não vamos ter aporte suficiente de sangue para que o rim possa fazer a sua função. Então, o que é preciso fazer? O nosso organismo, felizmente, tem mecanismos compensatórios, que já vamos ver no slide seguinte, que permitem aumentar a dilatação da arteríola aferente e assim fazer com que chegue mais sangue ao rim para que este possa exercer a sua função. Portanto, o que é importante aqui é que temos um aumento compensatório das prostaglandinas vasodilatadoras da arteríola aferente. Por outro lado, também se quisermos manter a nossa TFG, o nosso fluxo urinário, para que esta seja mantida, temos que fechar a torneirinha aqui. Ou seja, temos que ter um aumento da vasoconstrição da arteríola eferente. E como é que vamos conseguir isso? Sobretudo à custa do aumento da angiotensina 2. Temos essencialmente três mecanismos compensatórios. O reflexo miogénico permite-nos dilatar a arteríola aferente. A ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona permite-nos aumentar os níveis então da angiotensina 2, que se traduzem numa vasoconstrição da arteríola eferente. E o feedback tubulo-glomerular promove a dilatação da arteríola aferente também e mantém a nossa perfusão renal. Se ainda restam dúvidas em relação à etiologia da nossa lesão renal aguda e temos um doente hipotenso e, portanto, hipovolémico, então podemos fazer prova terapêutica com, claro está, fluidoterapia. Se temos uma hipovolemia e hipotensão grave, recorremos a cristalóides isotónicos, o chamado soro fisiológico é 0,9%. Se temos uma hipovolemia menos grave, já podemos recorrer aos hipotónicos 0,45. Parece que me enganei, parece que está trocado, mas é mesmo assim. Tal como poderão ver na aula dos distúrbios hidroeletrolíticos, é preciso ter muito cuidado com as diferenças de concentração de sódio entre os diferentes meios intravascular e extravascular e muito cuidadinho com as correções rápidas, quer da hiper como da hiponatrémia. Portanto, se temos um doente com uma hipovolemia grave, hipotenso, provavelmente taquicárdico, ou até desaturado do ponto de vista cardiopulmonar, então é importante também fazer um aporte de sódio junto com a água para que essa água que nós vamos dar ao nosso doente seja retida no espaço intravascular, que é o que nos interessa. As soluções de hidroxietilo estão contraindicadas. Agora vamos analisar os mesmos mecanismos, mas com a interação dos fármacos. Doentes que tomem anti-inflamatórios, tanto ANGs como inibidores da COX-2, vão ver comprometida a vasodilatação da arteríola aferente. Porquê? Os anti-inflamatórios vão inibir a síntese de prostaglandinas, que são as responsáveis por vasodilatação aqui. Se não temos esta vasodilatação, vamos ter uma diminuição do débito renal e, portanto, uma diminuição da TFG. E não uma tentativa de compensação, fechando aqui esta torneira, digamos assim, ou seja, fazendo vasoconstrição da arteríola eferente para que o fluxo venha para aqui, para a TFG, mas ainda assim resulta numa
redução da taxa de filtração glomerular e, portanto, uma lesão renal aguda. O mesmo acontece no sentido inverso, ou seja, doentes que tomam IECAs ou ARAs veem diminuída a produção de angiotensina 2, ou então inibida a sua ação, o que faz com que diminua a vasoconstrição da arteríola eferente, o que faz com que resulte numa maior fluxo do sangue neste sentido e, portanto, uma diminuição do volume de água ou de urina neste sentido. Portanto, uma diminuição da TFE. Ainda há, mais uma vez, uma tentativa de compensação aqui, mas não o suficiente para que a TFE seja mantida. Portanto, o importante a reter é que doentes com lesão renal aguda que estejam a fazer estes fármacos, o tratamento é simples, é retirar esses fármacos, trocar por outros. Portanto, o importante a reter é que tanto AINES como IECAs ou ARAs, seja por um mecanismo ou por outro, reduzem a TFE e agravam a lesão renal aguda. O síndrome cardiorrenal é um conjunto de distúrbios que envolvem simultaneamente o coração e o rim. Há vários tipos, sendo que o único que nos interessa é o tipo 1, que é aquele que mais frequentemente complica com lesão renal aguda. A fisiopatologia de base é, de uma forma muito resumida, a seguinte. Temos, por exemplo, um evento cardíaco, uma insuficiência cardíaca que descompensa, com diminuição do débito cardíaco e diminuição do volume circulante efetivo. Isto tem, obviamente, consequências a nível renal, com diminuição da TFG. O rim, numa tentativa de compensação, ativa os seus mecanismos de retenção de sódio e água, o que provoca uma vasoconstrição sistémica. Esta situação de retenção de sódio e água leva a uma sobrecarga de trabalho para um coração que já de si era doente. Depois este coração não tem capacidade de lidar com este excesso de volume, porque a pós-carga aumentou, diminuiu o volume circulante efetivo e diminuiu também a perfusão renal. Portanto, isto é um ciclo vicioso que leva a que os edemas e a perda de líquido para o terceiro espaço se instalem, porque o coração não tem capacidade de bombear todo este volume, e uma situação, então, de edemas e aumento da congestão venosa. Apesar do síndrome cardiorrenal ser considerado um subtipo de lesão renal aguda pré-renal, o seu tratamento é completamente diferente do subtipo mais comum de lesão renal aguda pré-renal, que é por hipovolemia. Portanto, no síndrome cardiorrenal, temos que gerir a situação cardíaca e renal. Precisamos de aumentar a TFG, o que pode ser facilmente atingido ou conseguido através da fluidoterapia endovenosa. Só que, por outro lado, se aumentarmos os líquidos do nosso doente, o coração vai se tornar ainda mais insuficiente, o que vai agravar ainda mais os edemas. Portanto, na prática, o que temos que fazer é melhorar a função cardíaca, recorrendo a fármacos inotrópicos positivos, redutores da pré- e pós-carga, antiarrítmicos, e também diminuir a quantidade de líquidos que o nosso coração tem que gerir, através de fármacos diuréticos. Com isso, podemos ter um agravamento dos níveis de creatinina e ureia nas análises de seguimento que vamos fazendo estes doentes internados. No entanto, ao fim de alguns dias, o nosso rim vai conseguir gerir melhor estes fluidos, aumentar a reabsorção de sódio e água e melhorar então a sua TFG. O síndrome hepatorrenal define-se como uma lesão renal aguda pré-renal em contexto de um doente que tem uma cirrose avançada, descompensada ou uma insuficiência hepática aguda fulminante. Para fazer este diagnóstico temos vários critérios que basicamente consistem em termos evidência de cirrose e ascite com disfunção renal, que se classifica com níveis de creatinina acima de 1,5. E depois, os outros critérios é basicamente excluir outras causas de lesão renal aguda. A disfunção hepática provoca uma vasodilatação arterial, tanto esplâncnica como sistémica. Isto tem obviamente repercussões a nível renal, provocando uma vasoconstrição renal profunda. Existem dois tipos principais, o tipo 1 e o tipo 2.
O tipo 1 consiste numa insuficiência renal rapidamente progressiva e mais grave, com valores de creatinina acima de 2,5 e tem obviamente um pior prognóstico. O tipo 2 não corresponde a uma insuficiência renal tão grave, com valores de creatinina abaixo dos 2,5 mg por decilitro e obviamente com melhor prognóstico, apesar de ser mau na mesma. Em relação ao tratamento, temos que reverter a causa. Se a disfunção hepática levou a uma vasodilatação arterial, esplâncnica e sistémica, então vamos usar vasoconstritores sistémicos para reverter esta vasodilatação. No entanto, o tratamento definitivo para este síndrome é então o transplante hepático, que pode ser só hepático ou combinado hepato-renal, mas este é o único tratamento definitivo. A lesão renal aguda intrínseca refere-se à lesão de um dos componentes do parênquima renal. Pode ser vascular, glomerular, tubular ou intersticial. Aquele que eu considero mais importante e que vou analisar com maior pormenor é o componente tubular. Os outros acho que devem ler e ter uma noção, mas não considero tão importantes. Aqui tem um esquema visual do que é que está a acontecer em cada parte do parênquima renal e resume muito bem as principais alterações de cada compartimento. Portanto, quando quiserem rever, aconselho este esquema. A lesão renal aguda por origem vascular prende sobretudo com fenómenos tromboembólicos dos diversos vasos renais. Portanto, temos artérias de grande, pequeno, médio calibre e também as veias. Portanto, podemos ter tromboses bilaterais, artérias e veias, tromboembolismos com origem mais acima do rim, cardíaco, aórtico, disseção das artérias renais, vasculites, sobretudo pequenos vasos, é raro ser de grandes vasos. A clínica, dor abdominal, vamos ter febre e, claro, muito importante, desconfiar destas causas com oligoanúria. O tratamento, o Cécile usa o termo trombolíticos, nós aqui estamos mais habituados, se calhar, a usar o termo fibrinolíticos. Mas a ideia é dissolver de forma aguda esses trombos, ou então agir mecanicamente, através de uma angioplastia percutânea com stent. No fundo aqui é fazer exatamente a mesma coisa que se faz, por exemplo, nos infartos. Se temos então uma artéria renal ocluída, vamos lá, então mecanicamente retiramos o trombo e deixamos ali o stent para assegurar que a artéria fica dilatada e mantém a perfusão renal. Por outro lado, se tivermos uma situação de disseção, não há fármaco ou angioplastia que nos valha, então temos mesmo que levar esse momento ao bloco e chamar a cirurgia vascular. Depois, falando de casos mais específicos, temos a ateroembolia renal, que provém sobretudo de desprendimento de placas ateroscleróticas causadas por iatrogenia. Acontece sobretudo com procedimentos endovasculares, portanto nós estamos ali a fazer procedimentos dentro dos vasos e então podemos soltar placas de aterosclerose que embolizam e depois vão ter um fenómeno tromboembólico num sítio mais distal. Mas isto também pode ser provocado por fármacos trombolíticos anticoagulantes que por vezes também levam a que cristais de colesterol embolizem. A clínica é uma clínica típica tromboembólica e destaco o pormenor mais característico, o livedo reticular, como podemos ver na imagem ali em cima. Nas análises laboratoriais também destaco o mais característico, eosinofilia e eosinofilúria. Portanto, livedo reticular e eosinofilia e eosinofilúria são muito sugestivos de ateroembolia renal. Depois temos a poliartrite nodosa, que é uma vasculite dos vasos de pequeno a médio calibre, que caracteristicamente surge ligada à hepatite B. A esclerodermia é uma doença sistémica que pode ter uma afetação renal muito grave, com a crise renal esclerodérmica. Traduz-se em lesão renal aguda com hipertensão arterial grave, muitas vezes maligna. Tem já necrose fibrinoide, com isquémia, e o tratamento de primeira linha são os IECAs. Em relação à lesão renal aguda por glomerulonefrites, não vos vou massacrar com isto agora, vocês têm um capítulo só de glomerulonefrites para se entreterem. Aqui o que nos interessa é apenas a urina 2 característica, que revela um sedimento nefrítico e os cilindros eritrocitários. O síndrome hemolítico urémico e a púrpura trombocitopénica trombótica
além das suas anormalidades características, também apresenta um sedimento nefrítico e lesão renal aguda. Chegamos agora ao componente tubular, o mais importante da lesão renal aguda intrínseca. Dentro do tubular podemos ter uma necrose tubular aguda, que é a causa mais comum de lesão renal aguda intrínseca hospitalar. Esta divide sobretudo em dois tipos, a isquémica e a nefrotóxica, mas o mais importante é que ambas resultam em lesão e necrose das células tubulares. Aqui temos um esquema do Cecil com a fisiopatologia deste processo. Não considero muito importante. Diria que basta ver as letras a negrito e chega perfeitamente. A necrose tubular aguda isquémica provém de um contínuo de uma lesão renal aguda pré-renal que é grave e que não foi corrigida. Portanto, a persistência no tempo de uma hipoperfusão renal leva a que uma lesão renal aguda pré-renal, que por definição, não se esqueçam, é facilmente reversível com fluidoterapia e que não implica lesão celular, se esta for prolongada no tempo, leva a que ocorra lesão celular, portanto irreversível, com necrose, e o que faz com que esses túbulos deixem de ser funcionantes cronicamente e irreversivelmente. Ou seja, se corrigirmos tarde demais este distúrbio, mesmo assim, mesmo depois de corrigido com fluidoterapia, a lesão tubular vai ser persistente. Com diversos fatores de risco, temos então situações de hipovolemia grave, sepsis, distúrbios circulatórios também como cirrose, choque cardiogénico e situações de hipotensão prolongada após cirurgias. A necrose tubular aguda nefrotóxica provém sobretudo de efeitos secundários da medicação. Os fármacos podem causar nefrotoxicidade por efeito direto ou por efeito indireto de perturbar a hemodinâmica intrarrenal. A lista dos fármacos é muito extensa, sobretudo se adicionarmos a do Cecil à do Herzen. Eu aqui destaco aqueles que foram destacados pelo Cecil. É sobretudo provocado por aminoglicosídeos, anfotericina B, antivíricos como aciclovir, cidofovir, tenofovir e vários agentes de quimioterapia, entre os quais ifosfamida, cisplatina, imatinib, entre outros. Temos também uma questão aqui importante, que é a questão dos agentes de contraste. A nefropatia por agentes de contraste não é frequente em indivíduos saudáveis. Ela é frequente em doentes que estão predispostos porque apresentam fatores de risco para esta, que são sobretudo o facto de ter já uma doença renal crónica prévia, sobretudo se for por nefropatia diabética, doentes que estão num estado de hipovolemia grave, uma idade avançada, presença de outras nefrotoxinas, o facto de se usar agentes de contraste hiperosmolares, tudo isto são fatores de risco que levam a que esta nefropatia de contraste se estabeleça. O diagnóstico é feito por o aumento de valores de ureia e creatinina, que sobem progressivamente até atingir um pico de creatinina ao fim de 3 a 5 dias, que geralmente resolve ao fim de 7 dias, mais ou menos uma semana, sobretudo se for com a ajuda de fluidoterapia. A nefropatia pigmentosa diz respeito a substâncias que são produzidas pelo nosso próprio corpo, são libertadas na corrente sanguínea, filtradas nos glomérulos e que provocam nefrotoxicidade nos túbulos. Os dois principais exemplos são a hemólise e a rhabdomiólise. A rhabdomiólise provém sobretudo da lise de células musculares, com libertação de mioglobina e CK para a corrente sanguínea. Acontece frequentemente em atletas de alta competição. Esta mioglobina depois é então filtrada pelos glomérulos e excretada na urina, cursando então com mioglobinúria. Na hemólise intravascular, temos então a lise dos eritrócitos intravascular, tal como o próprio nome indica. Portanto, essa hemoglobina é libertada no sangue, é filtrada nos glomérulos e excretada na urina. O tratamento é sobretudo de suporte, com fluidoterapia endovenosa.
No caso da rabdomiólise, por vezes podemos necessitar mesmo de diálise. A nefropatia por deposição de cristais também tem inúmeras causas, das quais eu destaco duas. Nefropatia do ácido úrico, que acontece sobretudo em contexto de um maciço síndrome de lice timoral, e cristais de oxalato de cálcio. Surgem em situações pós-cirurgia bariátrica, por redução sobretudo do intestino delgado proximal, que leva a uma situação de hiperoxalúria entérica, e portanto aumenta a absorção de oxalato, que depois é excretado na urina junto com o cálcio. E também a situação que falei anteriormente, intoxicação por etilenoglicol. A nefropatia osmótica resulta sobretudo do uso de contrastes hiperosmolares, como falei anteriormente, são eles sacarose, extrano, mannitol, um diurético osmótico. Fatores de risco são os mesmos para qualquer nefropatia nefrotóxica, ou mesmo dos cristais, doença renal crónica prévia, idade avançada e, muito importante, uma situação de hipovolemia, depleção de volume intravascular. Provoca uma lesão renal aguda dose dependente, que geralmente responde bem apenas ao tratamento de suporte e evicção dos agentes, mas poderá necessitar, em casos mais graves, de diálise. A inflamação do interstício pode ser provocada por infecção, sejam elas diversos tipos de vírus e bactérias, por doenças sistémicas como sarcoidose, lúpus, síndrome de Sjögren, determinados cancros infiltrativos como leucemias, linfomas, e por fármacos. Os fármacos são uma causa muito importante e são a principal causa da chamada nefrite intersticial alérgica. Alérgica porque a grande maioria dos casos de nefrite intersticial aguda surge então por alergia a fármacos. Dentro dos fármacos temos a tríade clássica dos antibióticos beta-lactâmicos, febre, rash e eosinofilia, que, apesar de raramente, também está presente por vezes com os AINES. O sedimento urinário é inespecífico, mas tem algumas alterações. O que nos confirma mesmo o diagnóstico é a biópsia renal. O prognóstico desta doença é bom com o diagnóstico precoce e a suspensão do fármaco. Lesão renal aguda pós-renal. Aqui podemos ver os principais locais e causas de uropatia obstrutiva. A lesão renal aguda pós-renal apenas surge se a obstrução for bilateral. Portanto, estamos aqui a falar de obstruções superiores, obstruções a nível dos cálices renais ou dos ureteres, portanto, bilaterais. No entanto, se a obstrução for a nível da bexiga e uretra, portanto, que são vias comuns aos dois rins, então também pode cursar com lesão renal aguda pós-renal. A exceção desta obstrução bilateral é em doentes nefrectomizados, com nefrectomia completa, que apenas têm um único rim e então, por exemplo, um cálculo num só ureter traduz-se então numa lesão renal aguda pós-renal. A obstrução pode ser parcial ou completa. Ambas podem dar sintomas, mas obviamente que a completa tem uma sintomatologia mais grave, com lesão renal aguda e hipertensão mais graves e também com distúrbios hidroeletrolíticos, não apenas com obstrução mecânica. As causas mais comuns de uropatia obstrutiva são no trato urinário superior, portanto, rins e ureteres, a nefrolitise e doença retroperitoneal, que pode ser de vários tipos. Uma história típica é uma história de um doente já com antecedentes de nefrolitise, cancro, que nos aparece muito queixoso, com muitas dores, irrequieto, com dor no flanco e um marfim renal positivo. É sugestivo, mas não acontece sempre. No trato urinário inferior, portanto, referido à bexiga e uretra, é mais comum situações de HBP, sobretudo em homens de meia idade para a frente, e disfunção vesical, isto tanto em homens como em mulheres. Sugerido por uma história de sintomas de prostatismo, retenção urinária, e o diagnóstico é muito favorecido, em grande parte, por fazendo uma algaliação suprapúbica diretamente da bexiga, ou seja, fazendo através da pele, em vez de passar pela uretra, ir diretamente pela pele à bexiga,
Se fizermos essa avaliação ou cateterização e tivermos um débito urinário extenso, então aí podemos fazer este diagnóstico, porque percebemos que a obstrução está pelo menos do colo da bexiga para baixo, para a uretra. Significa que os rins e os ureteres estão funcionantes porque temos urina na bexiga. E da bexiga para a frente, ou seja, colo da bexiga e uretra, a urina não passou, portanto a obstrução automaticamente tem que estar aí. Tal como referi no início da aula, a ecografia é o melhor exame para fazer o diagnóstico de lesão renal aguda pós-renal. É o primeiro exame a pedir. Ele consegue-nos confirmar a presença de hidronefrose, tem uma alta sensibilidade e especificidade para detectar obstrução urinária. No entanto, a ecografia depende não só da obstrução, da visualização direta de uma obstrução, como da observação da sua consequência, que é uma acumulação de líquido a montante com dilatação do sistema coletor renal, portanto, com hidronefrose. E isto pode ser uma limitação. Porquê? Porque dá origem também a falsos negativos. Quando a obstrução é ainda aguda, ou seja, ocorreu há menos de 2 a 3 dias, poderá não se ter dado tempo ainda para que a hidronefrose se instale e, portanto, poderá originar um falso negativo, ou seja, ausência de dilatação do sistema coletor, na ecografia. Portanto, o radiologista pode nos dar a entender que não existe uma obstrução, quando na verdade existe, só não teve tempo foi de os sinais se revelarem. Situações de hipovolemia grave também, se temos uma diminuição muito acentuada de líquido com obstrução, é normal que não haja dilatação das vias, e doenças retroperitoneais que são melhor vistas na ressonância magnética, se bem se lembram. Portanto, quando a ecografia é negativa ou inconclusiva e nós ainda temos uma forte suspeita clínica de que uropatia obstrutiva é o nosso diagnóstico, então podemos pedir um ataque como segunda linha. Este ataque tem como vantagem conseguir detectar os cálculos, os tumores, ganglios linfáticos aumentados, mesmo na ausência de hidronefrose, e portanto consegue aqui dar-nos a informação que a ecografia não consegue. Se ainda assim, ao fim de eco e de TAC, não conseguirmos fazer o diagnóstico, então poderá eventualmente pedir-se uma pielografia retrógrada, que serve sobretudo para o diagnóstico de obstrução do trato urinário superior. O diagnóstico e a intervenção devem ser precoces. Porquê? Porque um doente com obstrução ao fluxo urinário pode causar dano permanente ao rim. E se o diagnóstico e a intervenção forem rápidos, então ele pode ter uma recuperação completa da sua função renal. Se for uma obstrução do trato urinário superior, recorremos a stents uretrais retrógrados, uma nefrostomia. Se for inferior, catéter na bexiga ou nefrostomia. Após o tratamento, ou seja, após o alívio da obstrução, podemos ter uma entidade chamada a diurese pós-obstrutiva. E o que é isto? Nada mais, nada menos do que uma diurese de grandes volumes que surge após a obstrução, que é fisiológica e que é provocada pela excreção adequada do excesso de sódio e água que o nosso doente estava a reter devido à obstrução. Portanto, o nosso doente hipervolémico, que após o alívio da obstrução, excreta todo aquele sódio e água que tinha a mais. No entanto, há que ter atenção a isto. Se a obstrução tiver sido muito prolongada no tempo, então podemos ter afetação dos túbulos. Nesse caso, então, podemos ter já uma diurese excessiva e patológica que curse com hipovolemia de seguida. Portanto, numa situação destas, devemos atuar com fluidoterapia para repormos a diurese excessiva. São inúmeras as possíveis complicações de lesão renal aguda, deixo aqui apenas as mencionadas no texto. A vermelho destaquei aquelas que eu considero mais importantes. Portanto, hipercaliemia, uma complicação muito importante com risco de vida. Mais do que propriamente o valor de potássio, interessa fazer um ECG e perceber se esse potássio já teve ou não afetação cardíaca. Se no ECG se mostrarem sinais da hipercaliemia, então é uma indicação para tratamento urgente.
Associada à hipercaliemia surge a acidose metabólica. No entanto, atenção a isto. A acidose metabólica só requer tratamento com, por exemplo, bicarbonato de sódio quando o pH é inferior a 7,1. Depois, temos algumas manifestações, sobretudo assintomáticas, hipocalcemia, hiperfosfatemia, mesmo a própria anemia. Mais importante é o síndrome urémico e as infecções, que são a principal causa de morte. De uma forma geral, as três formas de lesão renal aguda e as suas complicações possíveis são tratadas de forma conservadora, com tratamento médico. No entanto, e em última linha, poderá ser necessário recorrer à diálise. Aqui deixo uma lista de indicações específicas para diálise e uma sugestão de mnemónica. A lesão renal aguda é uma doença grave que complica frequentemente os internamentos, que aumenta o risco de desenvolvimento de uma doença renal crónica e até de progressão de um estadio mais avançado nas doenças renais crónicas pré-existentes e, obviamente, um aumento significativo do risco de mortalidade. Apresento-vos a bibliografia. Dou por terminada esta aula. Deixo-vos esta mensagem na esperança de que vos motive a sofrer um bocadinho agora e posso-vos dizer por experiência própria de que vai tudo valer a pena na hora em que escolhem a especialidade que sempre desejaram. Bom estudo e boa sorte!